Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vai ser o último vídeo de hoje. E esse é o vídeo número 12. Então, tratando ainda dos graus da obsessão. É muito importante tratar esse assunto que nós estamos tratando aqui, para depois as pessoas, assim, se sentirem assim com uma certa facilidade, porque não é todo mundo que tem paciência, com todo respeito, como nós aqui, para ficar esmiuçando, ficar explicando essas coisas. Porque quando que as pessoas explicaria que tudo isso caracteriza-se suicídio? Sexolatria, churrasco, bebida, drogas, maledicência, falar mal dos outros, orgulho, egoísmo, inverso, isso tudo é obsessão. Isso tudo é suicídio. Tudo aquilo que prejudica o nosso progresso moral, tudo que prejudica o nosso progresso intelectual, tudo que prejudica a nossa evolução, não deixa de ser um suicídio, que é aquilo que aborta a possibilidade nossa de evolução. Então vejamos, nós já falamos de espíritos sofredores, nós já falamos de anticristo, nós já falamos de vampiros, né, espíritos vampirizadores. Então nós já falamos de obsessão simples, fascinação, um pouquinho também, né? Não falamos tudo não. Nós falamos um pouquinho de subjugação. Mas a subjugação é onde o obsessor, aquele o qual, na existência passada, você tomou o relógio de ouro dele. Como se diz o ditado. Você o prejudicou. Você entendeu? Foi justamente na existência passada que você tomou o emprego daquele caboclo. Ou daquela cabocla, né? Foi na existência passada que você amarrou o danado no tronco e mandou bater até a morte. Esses obsessores encontram-se aqui na subjugação. Subjugação. Foi Kardec quem dividiu esses 3 graus aqui de obsessão. Tanto é que você observa. A subjugação ela é uma constrição moral, porque quando se fala em constrição moral, é um bloqueio moral. O indivíduo não raciocina. Por exemplo, eu vou usar só uns termos assim por cima, com todo respeito a muitas crianças. Por exemplo, o abuso, né? Criança, moças, mulheres, crianças, moças, mulheres, abusos sexual. Não vou entrar mais nesse assunto agora. Você é adulto, você entende o que eu quero dizer. Eu não quero esmiuçar isso em respeito às crianças. Isso é uma constrição moral provocada por um obsessor. Por exemplo, um serial killer é uma constrição moral naquele indivíduo. O obsessor ali se faz tão presente que aquela pessoa ali que tem em mãos a arma de fogo, que é o serial killer, ele é considerado como um ventrílogo. Ventrílogo. Você sabe o que é um ventrílogo?
Com todo respeito, é porque o tempo nosso aqui é curto. Procure para você ver na internet o que significa ventrílogo. Ventrílogo. Então, esses estupradores são ventrílogos na mão dos obsessores. É uma forma do obsessor expor aquele indivíduo ao ridículo mediante a sociedade. É uma forma de acabar com a moral dele. Você está entendendo? Leva ele a praticar atos imperdoáveis perante a sociedade. Por isso eles imantam o indivíduo de uma tal forma que eles roubam, eles matam, eles estupram, eles assumem serem serial killer. Eles cometem os crimes mais bárbaros sob a influência dos obsessores que os subjugam. Porque o interesse do obsessor é vingar o que aquele indivíduo fez com ele em vidas passadas. Eu vou levá-lo ao ridículo. Eu vou acabar com a moral dele. É a constrição. E quando o obsessor chega a esse nível, ele age como um hipnotizador. Ele hipnotiza tanto aquele ser que aquele ser age, agora vem o termo, aquele ser no corpo físico age como um ventrílogo daquele obsessor. Por isso destrói a moral daquele obsidiado. Tem cura, Luiz? Tem. Só que nós vamos aprender isso no livro de Sueli Caldas Schubert lá para frente. A luta é grande. Uns conseguem se libertar dessa subjugação, saindo tanto o obsidiado quanto o obsessor bem. Outros, o obsessor, além de destruir a sua moral total perante a sociedade, ainda o leva ao suicídio. E o pega na erraticidade. Vem cá, não terminou não? E na erraticidade ele ainda judia daquele caboclo ali mais uns 20, 30, 40, 50 anos. Depois aquele caboclo reencarna de novo, graças à misericórdia divina. E aquele obsessor continua obsidiando ele. Até desobsidiar. Aí você pode me dizer assim, mas Deus é injusto nesse caso. Deus é injusto. Os bons espíritos são injustos. Por que injusto? Injustos são outras religiões, com todo respeito, porque nós não estamos aqui brigando, isso é estudo. Que outras religiões não permitem que o espírito busque redimissão. Depois que ele morre, se fez o mal, vai para o caldeirão do inferno. E não tem o direito de se redimir. Inferno por toda a eternidade. Se você foi bom, se você pagou o dízimo em dia, você vai para o céu, corpo e alma. Isso é um absurdo. Isso é crendice. Isso é mitologia. São dogmas das religiões.
Então isso é para enganar. Isso é uma lavagem cerebral na cabeça da humanidade que acredita nessas fantasias, na Ilha da Fantasia. Eu assisti antigamente um filme que chamava Ilha da Fantasia. Tinha um anãozinho e tinha um outro senhor que se vestia, os dois parece que de branco. Eu adorava aquilo ali, Ilha da Fantasia. Porque aqui na Terra parece uma ilha da fantasia, né? As pessoas chegam e enganam as outras assim com facilidade. Pois bem, ó, vamos lá. Então a subjugação é uma constrição moral ou física. Física é aquela onde o espírito obsessor ele imanta de uma tal forma com as suas vibrações negativas aquele, entre aspas, paciente obsidiado, aquele seu obsidiado, ele imanta de uma tal forma que ele desestrutura o sistema neurológico, o sistema endócrino, o sistema motor, a coordenação motora do corpo físico. Ele desestrutura o sistema psicológico, emocional. A pessoa, ela vai se encruviando no leito como se fosse uma pessoa aleijada. Isso tudo influência daquele obsessor como sendo uma forma de vingança. Aí você me faz aquela pergunta, mas Deus permite? Deus é misericordioso, graças a Deus que Ele permite que isso aconteça. Caso contrário, nunca que o Espírito se livraria daqueles atos pecaminosos que ele cometeu um contra o outro. Além do mais, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é imparcial. Deus é misericórdia. Deus é amor. Então, Deus concedendo a oportunidade do indivíduo passar por essa situação, isso demonstra o amor de Deus para com todos nós e para com todas essas pessoas, porque isso prova a imortalidade da alma. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele repare os teus erros e viva por toda a eternidade. Isso é de outras religiões, mas a gente usa com todo respeito. Então, 90% das pessoas que encontram-se com paralisias nos leitos, nas cadeiras de rodas, por detrás há ali a presença de alguns obsessores. Eu disse 90%, gente, eu não generalizei em 100%. Há ali por detrás alguns obsessores cobrando de vidas passadas o que não ficou acertado, o que não ficou resolvido. Outra coisa, nós vemos muito isso nos hospitais psiquiátricos. 90% dos pacientes psiquiátricos com transtornos neurológicos, crônicos, e também os não crônicos, uma porcentagem. 90% subjugado por espíritos obsessores de vidas passadas, porque foram prejudicados por esses que hoje se encontram no corpo físico. E você observa como se encontra, como vive os pacientes nos hospitais psiquiátricos num estado tanto de constrição moral e constrição física. Observe,
Porque ali são seres praticamente assim como, eu vou usar um termo com todo respeito, são seres ali, eles vivem assim como se fossem seres robóticos, parados no tempo, né? Aqueles mais crônicos. Parados no tempo, olhando fixamente para um lugar, parado. Eu estou fazendo a cena que você presta atenção para você ver, porque aqui você está vendo um doido também. Doido não, um transtornado. Um paciente aqui psiquiátrico. Você está tendo a oportunidade de ver um desse aqui agora. Você não precisa nem no hospital psiquiátrico. Você prestando atenção aqui, você já está vendo como que é um psiquiátrico. Então o paciente fica ali para... você fala uma coisa com ele e repete 1000 vezes uma coisa só. Dá para você entender o que eu quero dizer? Ele está numa constrição física. Ele está numa constrição neurológica. Ele está numa constrição moral. Luiz, mas os crônicos e aqueles que vão parar no hospital psiquiátrico, entre aspas, vítima de bebida e de droga, mas quem os jogou no mundo da droga e da bebida? Quem? Ele, é óbvio, porque ele trouxe com ele a matriz, mas quem a sustentou? Numa forma de vingar dele, de destruir a moral dele, de destruir o corpo físico dele. Quem? Quem? Os obsessores. São formas, nós temos que entender que a obsessão, ela possui milhões de formas diferentes, que é como uma árvore de 100 anos, aquela copa imensa. Observe uma copa de uma árvore, quantos milhões de folhas tem uma copa de árvore? E também observe que nenhuma folha encontra-se na mesma posição que a outra. Por exemplo, 2 bilhões de folhas, 2 bilhões de posição. 2 bilhões de tamanhos diversos, pequena, média, grande. Seca, amarelada, esverdeada, marrom, pequenininha, saindo do broto. Você entendeu o que quer dizer, né? Eu uso essas psicologias assim para poder ficar mais fácil para a pessoa, né? Então, em 100% dos pacientes psiquiátricos, 90% encontram-se subjugados, numa constrição moral e também numa constrição física. Mas não é só os pacientes psiquiátricos. A humanidade encontra-se em 100%, 90%, numa constrição moral. Porque o que tem faltado de moral no seio da humanidade não está escrito. E a constrição física no seio da humanidade está enorme. A falta de respeito uns para com outros, a falta de solidariedade, de fraternidade, a falta de consideração, enfim, quanto desrespeito, quanta desumanidade. Isso é uma constrição moral. As pessoas estão vivendo como robô, né?
esses robôs, presas ao celular. Ainda bem que umas usam essa ferramenta que é celular para o bem e as outras pessoas que usam só para o lado negativo. Usam para paquerar, para cantar outras pessoas, desgraçar a vida de outras pessoas, tráficos de droga e promiscuidade através de celular. Mas é uma constrição. Isso é a realidade aqui na Terra. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito de tudo isso. E quantas pessoas nessa constrição moral e nessa constrição física que sente vontade de sair desse mundo de constrição, mas que não consegue, sozinhos. Se não é a ajuda de uma instituição, de um órgão de outro, se não é a ajuda da família, se não é a ajuda da psiquiatria, dos medicamentos, a pessoa parte para o suicídio. Porque a loucura é tão grande, o inferno é tão grande, que a pessoa não vê outra porta a não ser o suicídio. Em coisa que resolveria o problema. Mas se equivocam quem opta pelo suicídio. É uma porta larga que não tem volta. Pelo menos naquele momento. Depois a dor, o sofrimento, no seio da humanidade que aquele ato provoca, a dor no seio dele é tão grande que ele leva algumas reencarnações para poder estar se recuperando, se recompondo. Então, olha só para você ver. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade. Eu te pergunto uma coisa. Aqueles pacientes psiquiátricos crônicos, eles têm algum tipo de vontade, assim, eles conseguem sair por conta própria daquele quadro? Não consegue. Se não é a ajuda dos profissionais, dos assistentes sociais, dos médicos, dos medicamentos, da família. Muitas famílias ajudam, mas muitas famílias não ajudam. É complicado. Tem famílias, eu vou dizer isso com todo respeito. Eu vou dizer isso aqui agora. Tem famílias que, mediante esses casos desses pacientes, elas dão até graças a Deus quando eles morrem. Por que elas dão graças a Deus? Porque elas não têm conhecimento de causa e de efeito. Porque se elas tivessem, elas não pensariam dessa forma. Porque não é se matando que a pessoa se livra daquele indivíduo. Então, olha só para você ver. Moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau grado. Então, contra a vontade dele. Aquela constrição, tanto moral quanto física, aquela paralisação, ele quer mover. Às vezes ele quer se movimentar, mas não consegue. Ele está ali numa constrição tão grande, agindo na situação de um ventrílogo, como já acabamos de dizer minutos atrás. Então nós tivemos que tratar desse assunto que condiz com o livro de Sueli Caldas Schubert, para te mostrar os 3 graus de obsessão. Obsessão simples, a obsessão fascinação, a subjugação, que antes era possessão, mas aí Kardec resolveu mudar para subjugação, porque a possessão caracteriza que o espírito ele apossa-se do corpo do indivíduo sofredor, e espírito nenhum apossa-se do corpo. Ele influencia, ele o subjuga a seu bel prazer,
através das tuas vibrações. Então, eu quis mostrar esses tópicos, né, no princípio do livro de Sueli Caldas Schubert, que foi assim uma introdução nossa, para que no próximo vídeo possamos, assim, com muita seriedade também, porque nós estamos tratando com seriedade esse assunto, porque esse assunto é muito grave, esse assunto não é brincadeira. Qualquer besteira que a gente falar aqui, a gente pode pôr vidas de pessoas a perder. Então a gente tem que agir com muita seriedade. A responsabilidade da gente tem que ser muito grande aqui. Não pode brincar, não. Mas eu prometo que no próximo vídeo, mas no próximo dia, nós vamos iniciar as influenciações espirituais. Então o livro ele não só vai nos mostrar também os casos de obsessão e também como desobsidiar. Não é verdade? A pessoa não se enferma, ficou doente? Ficou. Está doente? Tá. Vai ao médico, o médico receita o medicamento para quê? Para curar a enfermidade. Então a doutrina dos espíritos, ela mostra o que é obsessão e ela mostra o que é desobsessão. O que é desobsidiar, o que é curar aquela obsessão e como se cura essa obsessão. Nós já tentamos mostrar nos primeiros vídeos de hoje através do sol, da luz, da iluminação, mas nós vamos explicar mais isso nos próximos vídeos, nos próximos dias. Até lá!